Milionário fica surpreso ao ver mendiga ensinar 9 idiomas à sua filha com segredo. Arthur era um nome que ecoava nas grandes salas de reuniões e nos eventos mais glamurosos da cidade. Sua vida era um mar de luxo, onde o dinheiro nunca era uma preocupação. Mas em um mundo tão brilhante, ele se via muitas vezes cercado pela sombra da desigualdade. As ruas onde se encontrava eram um eco sombrio do seu reino de privilégios. E ele raramente desviava do caminho seguro que conhecia. Até que, em um dia comum, após uma reunião tensa, passou por uma mulher que o fez parar. Lúcia estava sentada em um canto, seu corpo magro e curvado, coberto por cobertores empoeirados. Mas o que realmente chamou a atenção de Arthur não é a sua aparência, mas a cena que se desenrolava diante dele. Ao seu lado, uma garotinha de 10 anos, Sofia, repetia palavras em um mix impressionante de idiomas: inglês, espanhol, francês e até mesmo mandarim. Como ela faz isso? Pensou Arthur, os olhos arregalados, o coração acelerado. A curiosidade tomou conta dele e, sem pensar 2 vezes, se aproximou. Você ensina ela? Perguntou, apontando para Sofia. Os olhos de Lúcia brilharam e uma risada suave escapou dos lábios dela. Não sou eu, ela aprende sozinha. Aprendi a amar as palavras e ela herdou isso de mim, disse Lúcia com um sorriso que escondia tantas histórias. Para Arthur, aquilo era tão inusitado que a mente começou a trabalhar freneticamente. O que havia no passado de Lúcia? Por que uma mulher na rua tinha uma filha com um dom tão extraordinário? Conforme conversavam, Arthur viu traços familiares nos olhos de Lúcia, uma conexão que não conseguia entender. Ela falava com uma eloquência que parecia até um eco de sua própria infância. Dizer que era intrigante era pouco. Lúcia mencionou um antigo livro, uma lembrança perdida que pertencia à sua família. Algo dentro de Arthur se apertou. O que ela sabia que ele não sabia? E se existisse alguma verdade sombria entre eles? Um segredo que ligasse suas histórias indissoluvelmente? Visão de Lúcia, uma mãe que lutava contra a vida nas ruas, despertou um nó na garganta de Arthur. Ele queria ajudar, mas ao mesmo tempo um dilema moral crescia. Perder sua riqueza e status, aquilo que tanto custou a construir, parecia inviável. Mas e se a verdade que encontrasse nas palavras dela fosse capaz de liberar a dor que ele sentia dentro de si? Um peso começou a se formar sob seus ombros. Ajudar Lúcia poderia significar arriscar sua própria vida bem-sucedida. Arthur se sentiu perdido entre a expectativa de ser um bom pai e a realidade de tudo o que tinha. Segredos começavam a despontar no horizonte, sombras do passado influenciando-o. O presente de maneiras que ele nunca imaginaria. O que realmente estava disposto a sacrificar por essas 2 mulheres inesperadas em sua vida? Ele se perguntava se ser generoso era mesmo a resposta, ou se estava apenas criando uma nova forma de prisão para si mesmo. A tensão aumentava, a linha entre salvação e ruína se tornava cada vez mais tênue. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur se viu preso em seus próprios pensamentos, uma batalha interna rolando em sua mente enquanto ouvia Lúcia falar sobre o amor pelas palavras. A conexão entre eles parecia inexplicável,
mas ao mesmo tempo tão palpável. Ele precisava descobrir mais, entender por que tudo aquilo despertava tanta curiosidade e dor dentro dele. E antes que pudesse articular uma nova pergunta, um grito estridente quebrou o ambiente calmo. Da rua, Lúcia, uma figura robusta, de olhar feroz, apareceu do outro lado da calçada. Apressada, parecia buscar algo com urgência. À medida que se aproximava, o reconhecimento acertou como um soco no estômago de Arthur. Era Marcos, ex-colega de trabalho, alguém que ele conhecera nos círculos de elite. No entanto, a expressão no rosto de Marcos não era de saudação. Estava carregada de raiva, e sua presença parecia trazer uma tempestade. "Lúcia, quero você longe da minha filha!" gritou Marcos, fazendo o estômago de Arthur revirar. Ele se virou para Lúcia, incrédulo, buscando respostas. "Sua filha?" perguntou, mal conseguindo acreditar. O mundo, que por um momento parecia promissor, desmoronou, junto com essa revelação. "Você a conhece?" Arthur perguntou a Lúcia, seu coração batendo rápido como um tambor. A mulher olhou para ele, os olhos arregalados e cheios de medo. "Não, posso explicar?" ela murmurou, sua voz tremendo. A atmosfera fechou-se como uma armadilha. Havia uma tensão no ar, pesada como chumbo. "Ela é a verdadeira mãe da criança", Marcos continuou, olhando nos olhos de Lúcia com desprezo. "Vocês acham que podem brincar de família enquanto eu estou aqui fora sem saber?" As palavras de Marcos ressoaram como uma balada de desespero, causando um calafrio na espinha de Arthur. O que estava acontecendo? Ele escutava, mas a lógica parecia ter desaparecido. Uma multidão começou a se formar ao redor. Pessoas, murmurando, apontando e lançando olhares rápidos. O calor do momento crescia. "O que você quer dizer com isso?" Arthur questionou, tentando processar tudo, mas sua voz estava embargada pelo choque. Lúcia deu um passo em direção a Marcos, sua expressão misturando raiva e tristeza. "Você não deveria estar aqui. Sofia não tem nada a ver com seus erros", ela exclamou. O pânico tomou conta de Arthur ao perceber que aquela menina, a mesma que estava ali aprendendo com a mãe, era, na verdade, fruto de um relacionamento conturbado e violento. E a cada palavra que Marcos proferia, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem final era ainda mais perturbadora. O passado de Lúcia não era apenas difícil, era obscuro e marcado por dor. Marcos se virou para Arthur, desafiador. "E você, quem pensa que é? O príncipe encantado? Não se envolva, milionário. Você não sabe com quem está lidando." As palavras dele cortaram como uma faca e o estômago de Arthur se contraiu em pânico. Ele olhou para Lúcia, que agora era apenas uma sombra, seus sonhos e esperanças sendo lentamente desfeitos diante de seus olhos. A multidão vibrava com o drama, mas Arthur sentia um nó se apertar em sua garganta. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Um pensamento apressado atravessou sua mente. Ele poderia realmente ajudar Lúcia e Sofia, ou estava prestes a se aprofundar em um abismo que não poderia escapar? E quando ele estava prestes a se pronunciar, um estouro alto ecoou pela rua. Uma explosão de som, um clarão brilhou, e todos se viraram para a direção do ruído. Era como se o tempo tivesse parado, a vida escorrendo através de suas mãos. O que tinha acabado de acontecer? E qual seria o impacto daquela reviravolta em tudo o que estava se desenrolando? O tempo parecia ter parado quando o eco da explosão preencheu a rua. Um susto coletivo fez com que as pessoas se afastassem, unindo-se em um murmúrio de pânico e desespero. Arthur, paralisado, olhou para Lúcia, que estava com os olhos vidrados, uma mistura de terror e confusão. "O que foi isso?" ele perguntou, mesmo sabendo que ninguém tinha respostas definitivas. A multidão se aglomerava.
pressionando-se contra os outros, como se tentassem escapar de algo que estava prestes a acontecer. E então, do outro lado da calçada, uma figura conhecida começou a se aproximar. Era a namorada de Marcos, Raquel, mas algo nela parecia perigoso, como se estivesse carregando uma tempestade. "Marcos, vem!" ela gritou, a voz cortante como vidro. Ao ouvir isso, Marcos a olhou, um misto de raiva e medo no olhar. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a romper. "O que você está fazendo aqui?" ele disparou, enquanto Raquel se aproximava, com um olhar que falava mais do que 1000 palavras. E então, como um raio, a verdade surpreendeu a todos. "Ela não é só uma mendiga. Você não sabe de nada, Marcos. Lúcia é a verdadeira mãe da Sofia. É você quem complica tudo com seu egoísmo." Raquel gritou, e as palavras caíram como uma bomba na multidão. O que antes era uma história de dor e luta, agora se desenrolava em um labirinto de traições. Os olhos de Lúcia piscavam, a confusão jogando sombras em seu rosto. "O que você está dizendo?" ela perguntou, quase sussurrando, como se algo terrível estivesse prestes a ser revelado. A multidão se agitou, sussurros se espalhando como um incêndio. Em palha seca, Arthur sentiu seu coração acelerar, dúvida e incredulidade tomando conta dele. "Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vi como você tenta manipulá-lo?" Raquel continuou, acusatória. "Você só está aqui porque precisa dele. Você nunca foi uma mãe de verdade. Basta, Sofia é uma criança inocente. Deixa fora disso." Lúcia gritou, mas a raiva de Raquel não se aquietou. O caos parecia estar em seu apogeu, as emoções à flor da pele. "E se eu disser que a Sofia não é apenas filha da sua mendiga? E se eu disser que temos um passado, que você e eu temos um passado muito mais nebuloso do que você imagina?" Raquel desferiu a bomba e Arthur sentiu como se uma mão invisível o sufocasse. A revelação foi um golpe. Todos na rua se calaram, os olhares agora pesados e céticos, esperando o próximo movimento. O que Raquel estava insinuando? O que havia entre eles? A tensão era palpável e Arthur se viu novamente dividido. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, formando uma imagem inquietante. O que mais ele não sabia? O que Lúcia escondia? E como Raquel tinha um papel nessa teia de mentiras? Arthur sentiu um nó na barriga. Ele olhou para Lúcia, cujos olhos agora pareciam vazios, como se ela estivesse lutando contra a maré de lembranças dolorosas, fantasmas do passado ressurgindo. "Lúcia, me conta a verdade", ele implorou, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. A confusão, a dor e a revelação criavam uma realidade dilacerante. E enquanto a multidão aguardava, a tensão voltava a aumentar, como uma corda prestes a estourar. Arthur, agora numa encruzilhada, não sabia se estava prestes a descobrir uma nova verdade ou deslizar ainda mais fundo em um abismo de segredos. O coração pulsava freneticamente, e a única coisa clara era que nada jamais seria o mesmo novamente. A tensão era palpável, e Arthur mal conseguia respirar. Ele olhava para Lúcia, esperando respostas que pareciam não vir. A confusão no rosto dela apenas aumentava. "Sua angústia. Por favor, me conta a verdade", ele implorou novamente, a voz saindo mais alta do que pretendia. Os rostos na multidão estavam fixados neles, curiosos e aterrorizados ao mesmo tempo. Raquel, com seu olhar furioso, parecia ter uma força sobrenatural. Ela estava apenas esperando o momento certo para vir atrás de você, milionário. Achou que poderia esconder tudo? As palavras dela cortaram como uma lâmina, deixando um silêncio denso após a explosão. E, de repente, em meio ao caos, um ruído estrondoso encheu o ar.
Era um carro desgovernado, vindo na direção da multidão, as rodas cantando enquanto os três gritando em protesto. As pessoas gritaram ao mesmo tempo, uma onda de pânico tomou conta, e Arthur, com adrenalina em alta, se lançou na direção de Lúcia e Sofia. Ele não podia deixar que nada acontecesse a elas. Ele a puxou instintivamente enquanto a figura sombria do carro se aproximava. E em um lampejo, tudo que era sombrio se iluminou. O veículo colidiu com uma barraca de frutas e as peças voaram para todos os lados. Uma nuvem de poeira subiu e tudo estava em um caos ensurdecedor. Arthur caiu no chão, Lúcia ao seu lado, a menina sob seu braço. O medo tomava conta de seu corpo, mas ele não pensava em si mesmo naquele momento. Olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Raquel estava verja, espantada, enquanto Marcos estava no chão, as mãos na cabeça, em choque. Então um gemido penetrou o silêncio, e a verdadeira onda de choque aconteceu. Da multidão, de uma esquina, uma mulher emergiu, ensanguentada e gritando: "Sofia, minha filha, eu estou aqui." O mundo parou para Arthur. Aquela voz era como um trovão. O que estava acontecendo? Lúcia ficou pálida, os olhos arregalados. Era como se a cor tivesse sumido de sua face. "Não, não pode ser," ela sussurrou. Um tremor na voz. A mulher se aproximou, flipando os olhos com um misto de alívio e angústia. "Eu vim buscar você, Sofia. Nós temos que ir." Sofia, com um olhar confuso, olhou para Lúcia. "Mãe?" As palavras escaparam de seus lábios como se fossem um eco de algo perdido há muito tempo. A reação de Lúcia foi instantânea, um desespero que fez Arthur sentir como se os próprios fundamentos do mundo estivessem se desfazendo. "Ela não é sua mãe! Lúcia é a sua verdadeira mãe!" Raquel gritou, sua voz cheia de desprezo. O pânico reinava e o caos se intensificava em torno deles. Arthur podia ver as pessoas comentando. Os sussurros se transformando em um clamor. A imagem da mulher ensanguentada se misturava com as outras da multidão, tudo girando. O que exatamente estava acontecendo? Sofia tinha duas mães? O que mais poderia ser revelado? Lúcia olhou para Arthur, seus olhos implorando por compreensão. Uma nova camada de segredos se abria diante dele. Algo muito mais complicado do que ele jamais poderia imaginar. Ele se sentia preso entre o medo do desconhecido e a determinação de proteger essas duas mulheres. A multidão se agitou ainda mais, opiniões se formando rapidamente. Quem é ela? O que ela quer? Ele tenta acalmar Lúcia, mas a situação se movia rapidamente para um ponto sem volta. Uma nova verdade ainda mais devastadora pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. E enquanto tudo isso se desenrolava diante de seus olhos, um grito estridente cortou o ar novamente. Não dá para confiar em ninguém. É uma armadilha. Uma figura de longe, com a máscara do pânico desenhada no rosto, apontou para Lúcia e a desconhecida. "Elas estão jogando com a gente!" E nesse momento, Arthur compreendeu que cada segundo era decisivo. Ele não tinha certeza de como tudo terminaria, mas as vidas de Lúcia e Sofia estavam interligadas com os segredos obscuros do passado. O que mais ele ainda não sabia? 7 almas entrelaçadas. E a verdade de todas elas estava prestes a se desvelar em um turbilhão de emoções. E ele estava bem no meio disso. A tensão estava nas alturas. Arthur olhava para Lúcia, implorando por uma explicação, enquanto todos ao redor pareciam prender a respiração. O carro desgovernado havia colidido, mas o que importava agora era a mulher ensanguentada que clamava por Sofia. Parecia que o mundo estava prestes a desmoronar de novo. Sofia olhou para a mulher.
com um misto de confusão e curiosidade, fez uma pergunta que fez o coração de todos pararem. Você é minha mãe? A palavra ecoou pelo ar como um trovão indesejado e Lúcia ficou paralisada. Arthur notou a palidez em seu rosto, como se uma sombra do passado estivesse prestes a engoli-la. Não, não é assim que as coisas são. Lúcia gritou, mas sua voz tremia. Ele a observava perplexo. O que estava acontecendo? A multidão começou a murmurar, as vozes misturando-se em uma cacofonia de especulações. A mulher ensanguentada avançou, suas mãos estendidas em direção a Sofia. Eu sou sua mãe, Sofia. Eu a procurei por tanto tempo. A gritaria aumentava, pessoas empurrando-se para ver melhor, o pânico crescendo a cada segundo. Marcos, ainda em choque após a colisão, levantou os olhos e gritou: Lúcia, você não pode deixar ela levar a menina. A verdade sobre você está prestes a vir à tona. As palavras ociosas de Marcos cortaram o ar, puseram fogo em tudo. Que verdade? Lúcia desabafou, os olhos marejando. O caos a cercava, e ela tinha que tomar uma atitude. Raquel, que antes estava em choque, parecia se divertir com o espetáculo. Ela estava por trás de tudo. E quem sabe que segredos mais estão enterrados? Sua risada ecoou, espalhando um frio na espinha de todos. A multidão agiu como uma onda, as emoções explodindo, mas havia um silêncio à espreita, como se esperassem pela cura de um veneno. Arthur não podia acreditar no que ouvia. Decidido a descobrir a verdade, olhou de Lúcia para a mulher, sem saber em quem confiar. Ele estava no meio de um turbilhão, e tudo desabou no momento em que Lúcia soltou uma frase que o atingiu como um golpe de realidade. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou a verdadeira mãe de Sofia. O silêncio foi de morte súbita. Os olhos na multidão fixaram-se nela, a incredulidade espalhando-se como uma epidemia. A mulher que se apresentava como a mãe parou, surpresa pelo que acabara de ouvir. O choque em seu rosto era evidente. Ela balançou a cabeça. O que você quer dizer com isso? Eu sou uma sobrevivente. Fui forçada a ficar longe de quem realmente sou. Lúcia gritou, seus gritos ressoando ao longo das calçadas. Isto é um sonho, Arthur murmurou, o nó se apertando em sua garganta. Ele sentia que suas fundações estavam constantemente sendo minadas. Josiane, a mulher ensanguentada, olhou para o chão, um misto de tristeza e raiva em seu olhar. O que você está tentando esconder, Lúcia? A multidão, agora, flutuava em um mar de confusão e raiva. As palavras de Lúcia trouxeram uma nova camada à história, uma nova tensão, um novo nível de drama. Você poderia notar o desespero nos rostos, todos tentando entender o que realmente estava acontecendo. Você não entende, Lúcia gritou, as lágrimas escorrendo. Eu fiz o que precisava para proteger Sofia, para mantê-la longe do que eu atraí. Proteger de quem? De mim? A voz de Josiane estremeceu. Ao olhar para Arthur, perguntou com um olhar desesperado. Você acredita que eu a deixaria vulnerável? A intensidade aumentava e o vento soprava, levando as vozes para longe. Arthur estava agora dividindo sua atenção entre Lúcia, Sofia e essa mulher que se dizia sua verdadeira mãe. Então uma nova verdade se espalhou como um incêndio. Uma figura que estava escondida nas sombras, longe o suficiente da confusão, deu um passo à frente. Era um homem, vestindo um terno escuro, com um olhar frio. Chegou a hora de levantar a cortina, para todos nós. Os olhares se voltaram para ele, e a tensão atingiu um clímax. Arthur sentiu um frio na espinha. O que mais este homem sabia? E como ele estava conectado a tudo isso? Os olhos de todos se encontraram, e por um momento o tempo parou. Você não sabe a verdade, ele sussurrou, cada palavra pungente. E enquanto todos se preparavam para ouvir o que estava prestes a ser revelado, a única coisa que Arthur pôde sentir foi uma onda de desespero.
O que mais estava escondido sob essa superfície? E quem realmente era cada um deles? Enquanto o homem aguardava, a pergunta pairou no ar. Quem seria o próximo a se revelar e qual seria o impacto disso em suas vidas? Arthur sentiu seu coração disparar. O homem de terno escuro estava prestes a abrir a caixa de Pandora, e ele sabia que nada seria igual depois disso. A multidão, em silêncio profundo, se preparava para absorver a verdade que estava prestes a surgir. A pressão no ar era palpável, o tipo de pressão que faz você suar frio. Vocês não sabem o que estão prestes a descobrir, o homem falou, suas palavras ecoando como um trovão. Lúcia e Josiane são muito mais do que aparentam. A verdade de Sofia vai chocar todos vocês. Uma onda de murmúrios começou, as pessoas se entreolhando, a dúvida pulsando. Lúcia deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma mistura de medo e desafio. Chega! O que você quer de mim? Você não pode apenas chegar aqui e soltar ameaças. Ela gritou, mas a voz tremia. O que mais poderia ser revelado? A tensão crescia. Arthur ficou completamente perdido. Ele queria entender, mas tudo o que estava acontecendo não fazia sentido. O que eu quero? Eu quero que você enfrente seu passado, o homem disse, cruzando os braços como se tivesse o controle de toda a situação. Sofia não é apenas uma inocente neste jogo. Ele fez uma pausa, como se estivesse medindo as reações ao seu redor. Todos estavam com os olhos fixos nele. Marcos, ainda repleto de raiva e desconfiança, cutucou o homem. Quem é você para soltar essas mentiras? O que você tem contra a Lúcia? As palavras dele foram como um balde de água fria, mas o homem apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, Marcos, você realmente acha que está apenas assistindo um espetáculo? Você é parte disso, sabia? A revelação fez Arthur quase perder o fôlego. Marcos, em que ele estava envolvido? A multidão sussurrava entre si, agora todos tentando entender essa nova configuração. As mãos de Lúcia tremiam, e ela parecia estar à beira de um colapso. O que você sabe sobre mim? Ela questionou, e por trás da desesperança havia uma determinação que Arthur não havia visto antes. O piso sob seus pés parecia tremer, e ele se viu balançando entre ajudar e recuar. Eu sei sobre a noite em que você perdeu tudo e a verdade sobre Sofia. Eu sei quem é o pai dela. As palavras caíram como uma bomba e Arthur sentiu sua cabeça girar. A revelação pairava no ar e todos pareciam estar absorvendo o impacto. Os olhares se voltaram para Lúcia e o silêncio se transformou em um lamento coletivo. Não! Você está mentindo! Lúcia gritou, a voz ecoando com um desespero que partiu o coração de Arthur. Mas o homem não recuou. Eu sei que você escondeu sua identidade, que carregou o peso desse segredo por anos. A sombra do passado estava agora mais próxima do que nunca. Sofia, que estava no meio de tudo, começou a chorar. Mãe, quem é meu pai? O que está acontecendo? As palavras dela eram uma flecha no peito de Lúcia. Arthur sentiu um nó na garganta, lutando contra suas emoções. O que ele poderia fazer para ajudar? Antes que alguém pudesse responder, uma luz brilhante iluminou a cena. Um carro da polícia apareceu, com sirenes uivantes. O caos se instaurou novamente, a multidão se dispersando em busca de abrigo. Arthur viu o homem de terno começar a se afastar, e um frio percorreu sua espinha. Ele estava prestes a escapar, mas não antes de lançar uma última bomba. Lúcia, você vai ter que encarar a verdade, porque não sou a única pessoa que sabe. O mundo todo vai saber quem você realmente é. E com isso, ele desapareceu na confusão. O coração de Arthur estava acelerado. O que seria essa verdade? Que passado era esse que Lúcia escondia? Ele precisava de respostas.
E agora, mais do que nunca, sentia que a vida de todos estava prestes a mudar. O mistério da paternidade de Sofia, o enigma de Lúcia e a presença ameaçadora do homem de terno formaram um emaranhado de segredos que clamavam por revelação. Mesmo no meio do caos, uma nova pergunta loquaz se formava em sua mente. Quem realmente era Lúcia e o que mais ela havia escondido? Arthur estava paralisado. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, enquanto a multidão ao redor dele tremia. O coração de Lúcia batia forte e os olhos dela pareciam olhar através de Arthur, como se buscasse alguma resposta. Ele queria entender, mas o frenesi das emoções tornava tudo mais confuso. Sofia estava ao lado de Lúcia, o olhar inquieto entre as duas mulheres. "Quem é meu pai?" repetiu, sua voz pequena em meio ao caos. O rosto de Lúcia se contorceu em dor. Eu vou explicar, querida." Mas antes que pudesse terminar, o homem de terno levantou a mão, interrompendo-a. "Não há mais espaço para mentiras, Lúcia. Está na hora de você encarar a verdade." Ele olhou para a multidão, agora com os olhares fixos. A expectativa subindo como pressão em uma panela. Sofia não é apenas sua filha. Ela é fruto de um amor que foi condenado antes mesmo de nascer. Um murmúrio cresceu entre os presentes e Arthur sente o estômago revirar. O que ele queria dizer? O que mais poderia vir à tona? A tensão era tão intensa que parecia estar prestes a explodir. E então, como um rugido de trovão, uma figura conhecida apareceu à distância. Era Josiane, mas não estava mais sozinha. Ao seu lado, um homem alto e robusto caminhava com determinação, os olhos fixos em Lúcia. Um frio percorreu a espinha de Arthur ao reconhecê-lo. "Você não devia estar aqui", gritou Lúcia, agora em pânico. "Vá embora." "Não vou a lugar nenhum sem a minha filha", o homem respondeu, e a presença dele parecia estar conectada a tudo que estava se desenrolando. "Eu sou o verdadeiro." "Pai de Sofia." O impacto das palavras ressoou como uma explosão. Arthur se viu em estado de choque. O que isso significava? Ele olhou para Lúcia, que agora parecia estar lutando contra as ondas de desespero. "Não pode ser! Não pode!" Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Marcos, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, soltou um riso nervoso. "Então todos nós estamos presos em uma grande mentira?" O caos na multidão aumentou, cada pessoa tentando encaixar as peças nessa nova verdade. "Eu não fui embora porque não queria. Eu fui embora porque tive medo. Medo de você, Josiane." Lúcia gritou, e o eco da voz dela cortou o ar. Josiane a encarou, um sorriso cruel no rosto. "Medo ou culpa, Lúcia? Você tentou esconder uma vida inteira de dor." Arthur olhou para Sofia, que estava confusa e assustada. "Quem é esse homem?" A inocência dela cortou ainda mais o ambiente. Lúcia, agora com a expressão completamente devastada, finalmente encontrou coragem. "Ele não tem nada a ver com você, querida. O seu pai, você merece entender, mas agora não é o momento." Com um movimento rápido, Josiane se virou para o homem que a acompanhava. "Diga a verdade." A multidão estava em alvoroço, os murmúrios se transformando em um coro de vozes intrigadas. Arthur sentiu que cada olhar estava fixo nele, como se esperassem que ele tomasse a iniciativa. A tensão atingia um ponto de ebulição quando o homem tomou a palavra. "Meu nome é Ricardo, e sim, eu sou o verdadeiro pai de Sofia." Ele olhou para Lúcia e algo na postura dele fez Arthur sentir um arrepio. Os olhos de Ricardo se fixaram em Lúcia, mas a sensação era pesada, como se ele estivesse carregando um fardo. "E tem mais. Eu sei o que aconteceu naquela noite." As palavras pendiam no ar, como uma bomba que estava prestes a estourar. Lúcia pisou para trás, em choque, e Arthur percebeu que o tempo parecia congelar.
O que mais ele sabia? O que mais Lúcia estava escondendo? De repente, um grito estridente cortou o ar e a multidão se agitou. Era Sofia, que estava se afastando de Lúcia em busca da verdade. Mãe, por que tudo isso está acontecendo? A inocência bela tocou a alma de Arthur, que se sentia impotente diante daquele tumulto. Por que você nasceu em um jogo de segredos e mentiras, Sofia? Gritou Ricardo, e eu tenho provas disso. Arthur ficou sem palavras, sua cabeça girando. Provas? Provas do quê? O que mais poderia existir sob essa espessa camada de segredos? Enquanto o pânico crescendo ao seu redor, ele sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele estava prestes a descobrir que nada seria como antes. Então você não sabe a verdade, disse Ricardo, seu olhar fixo na multidão. Sofia é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele pairavam no ar, pesadas e carregadas de repercussão. Todos o encaravam, o murmúrio crescendo como um trovão distante, cada um tentando absorver a enormidade do que acabara de ser dito. Lúcia se encolheu, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, como se estivesse prestes a quebrar. Arthur sentiu seu estômago revirar. O que mais estava escamoteado? Ele precisava de respostas. Sofia, a garotinha inocente, olhou para Lúcia, esperando explicações que não vinham. É simples, Ricardo continuou, um sorriso enigmático tomando conta de seu rosto. O que você não sabe, Lúcia, é que a verdadeira história de Sofia começa muitos anos antes de você e eu nos conhecermos. Um dia que você deseja esquecer. Você não é a única mulher que esteve envolvida com Marcos. A revelação cortou o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio, os olhos fixos em Lúcia. Arthur sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Ele olhou para Lúcia, esperando uma reação, mas ela parecia paralisada, como se tudo ao seu redor tivesse diminuído. Apenas ela e Ricardo permaneciam na batalha de mentes. Você está mentindo! Lúcia finalmente gritou, mas sua voz soava fraca, trêmula. Eu não sei o que você está tentando fazer, mas Sofia é minha filha. A desespero transparecia em seu rosto, e Arthur sentiu seu coração apertar. O que estaria acontecendo ali? O que mais Ricardo tinha a revelar? Seja qual for a sua verdade, Ricardo disparou. Você não pode esconder para sempre. Ele deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma intensidade ameaçadora. Lembre-se da noite em que tudo começou. O que aconteceu naquela casa? Não foi apenas um acidente. Chega! O que você quer dizer? Josiane, que havia permanecido em silêncio, finalmente interveio, sua voz aguda, cheia de indignação. O que aconteceu naquela casa? Você se refere ao incêndio? E então, como se uma bomba tivesse estourado. Ricardo foi interrompido por um estrondo. A luz da ambulância iluminou a cena e a resposta estava prestes a surgir nas sombras. Mas ele sorriu, como se soubesse de algo que ninguém mais soubesse. Exato, um incêndio que não foi um acidente. E você, Josiane, pode muito bem ser parte dele. O ambiente ficou em silêncio, a tensão cortando o ar. O que isso significava? Josiane deu um passo para trás, a palidez em seu rosto denunciando seu medo. Os olhares já não se dirigiam apenas a Lúcia, mas a todas as partes do triângulo de segredos que tinha se formado. Você não pode me envolver nisso, ela afirmou, a voz mais baixa, mas ainda com uma pitada de raiva. Ninguém precisa saber do passado. Mas era tarde demais. O passado estava saindo da sombra, pronto para devorar tudo. Arthur hesitou, a mente girando. Ele não queria acreditar, mas as peças do quebra-cabeça eram reveladoras, dolorosas. Quem mais sabe? Ele perguntou.
sua voz quase um sussurro. Ricardo olhou devagar para a multidão e então para ele. A questão não é quem sabe, mas quem vai acreditar. Porque a verdade é muito mais obscura do que qualquer um de vocês pode imaginar. Com isso, ele piscou para o rapaz que estava ao seu lado, um olhar cúmplice, e numa fração de segundos, tudo aconteceu. O rapaz puxou algo do bolso, algo brilhante e ameaçador. Parem! Alguém gritou, e tudo começou a se desdobrar como um pesadelo. O estalo do disparo ecoou pela rua e as pessoas gritaram, a multidão se agitando como folhas em uma tempestade. Arthur virou-se em busca de Lúcia e Sofia, enquanto a confusão se instalava. O caos tomou conta do cenário. Rostos pálidos, dedos apontando, vozes chorando e a compreensão de que ninguém estava a salvo se espalhou como fogo em palha seca. Lúcia! Sofia! Ele gritou, a tragédia pendendo como uma espada sobre suas cabeças. Tudo o que ele acreditava estar construindo estava desmoronando em uma fração de segundos. E, em meio ao pânico instalado, sentiu que o mistério se aprofundava. O que mais estava oculto nas sombras. E enquanto o tumulto se formava ao redor dele, uma certeza o invadiu. Esta noite não apenas mudaria vidas, mas revelaria verdades que poderiam destruir todos eles, deixando um rastro de consequências que eles nunca poderiam imaginar. Enquanto o disparo ecoava pela rua, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O pânico se espalhou rapidamente, as pessoas se movendo de forma frenética, buscando abrigo. Um lugar seguro. Arthur sentiu seu coração disparar, desorientado, enquanto procurava por Lúcia e Sofia em meio à confusão. O caos era palpável, uma onda de gritos e movimento tirebre, mas tudo parecia tão distante. Arthur! Lúcia gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Ele virou-se rapidamente, e seus olhos encontraram os dela, cheios de terror. Sofia estava paralisada ao lado dela, o olhar fixo na cena. Então, o homem de terno se virou, seu olhar fixo em Lúcia, e um sorriso sutil surgiu em seu rosto. Para Arthur, aquilo parecia um gesto de triunfo. O que ele sabia? Que segredos mais estavam escondidos sob aquela fachada de vida normal que Lúcia tentava proteger? Ele deu um passo à frente, sentindo que cada movimento seu era uma batalha contra a pressão do momento. O que você quer de Lúcia? Você disse que sabia a verdade. Qual é essa verdade? Disparou sua voz, cheia de raiva e urgência. Mas antes que o homem pudesse responder, uma segunda explosão cortou o ar. Não era um tiro, mas um carro em alta velocidade desviou de forma brusca e colidiu com a estrutura de uma barraca. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Os estandes de frutas voaram pelo ar e as pessoas gritaram, algumas caindo ao chão. Arthur mal teve tempo de processar, quando uma figura familiar surgiu da fumaça e poeira. Carlos, seu ex-melhor amigo, apareceu. Os olhos cheios de um misto de fúria e alívio. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Mas sua pergunta foi abafada pelo caos ao redor. Lúcia, não é seguro! O estrondo do acidente só aumentou a confusão, e as vozes da multidão se tornaram um mar de pânico desenfreado. Vamos para a segurança! Outras vozes clamaram. Arthur olhou para Lúcia novamente e ela parecia paralisada. Mas foi Sofia quem quebrou o silêncio. Mãe, quem é meu pai? Sua inocência cortou através do caos. Aquela frase se instalou no ar, deixando todos sem palavras. Lúcia segurou a mão da filha, suas mãos tremendo. Ele podia ver a luta dela. Sofia, não, nós vamos conversar sobre isso. Não é o momento, ela tentou. Sim, é. Eu preciso saber. Por que todo mundo está tão apavorado? Sofia insistiu, sua voz elevada.
E nesse momento algo mudou. O homem de terno olhou para trás. Seu rosto agora uma máscara de ironia. Você realmente quer saber? Perguntou ele, seu olhar desafiador. Ele fez uma pausa e então virou-se para a multidão. A verdade é que todos aqui estão conectados mais do que imaginam. E nesse instante, Lúcia colapsou. As palavras dela saíram como um sussurro. Não, não pode ser. Seu corpo parecia vacilar. O olhar dela se voltou para Arthur e algo mudou. Arthur, eu não sei como isso aconteceu. Ela murmurou e seus olhos estavam cheios de dor. Carlos deu um passo à frente, furioso. Lúcia, você tente nos contar a verdade agora. Não adianta esconder mais. O homem de terno, então, levantou a mão, desafiador. Porque a verdade é que um de vocês não é quem acha que é. O ar ficou pesado com essa nova revelação. Arthur sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que ele queria dizer? Onde isso tudo ia parar? Lúcia se virou para ele, lágrimas nos olhos. Arthur, eu juro que nunca quis que você soubesse assim. Eu protegi você de um passado que pensei que estaria enterrado. E de repente, com toda a tensão no ar, uma nova figura se destacou da multidão. Era a avó de Sofia, alguém que todos pensavam que estava longe, mas que agora aparecia com um olhar decidido. Devem saber a verdade antes que seja tarde demais. Ela disse, a voz carregada de autoritarismo. Eu prometi proteger a verdade, mas não posso deixar isso acontecer. A revelação dela parecendo estar carregada de segredos há muito guardados. O que ela sabia que ninguém mais sabia? Arthur sentiu a necessidade de clareza, mas antes que pudesse perguntar, a avó olhou diretamente para Lúcia. Você não pode mais esconder, Lúcia. A vida dela depende disso. E nesse instante, tudo mudou. Arthur sabia que, independentemente do que fosse revelado, nada voltaria a ser como antes. Ele respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a ocorrer mudaria suas vidas para sempre. E a única coisa clara era que, agora, a verdade seria um fardo muito difícil de carregar. O caos se instalou. O som da explosão ainda reverberava no ar enquanto Arthur focava em Lúcia. A dor em seu rosto era palpável e Sofia estava ali perdida, tentando entender primeiro o que significava tudo isso. Arthur sentiu seu coração apertar. Ele precisava agir, precisava proteger aquelas duas mulheres. Lúcia, tudo vai ficar bem. Ele se aproximou, apanhando a mão dela. Vamos sair daqui, agora. O pânico nos olhos dela só crescia como um mar revolto e ele queria transbordar sossego para ela. Eu não consigo, Arthur. Eu não sei como eu cheguei a isso, ela respondeu, os céus escurecendo ao seu redor. O homem de terno parecia se divertir com a dor dela, um sorriso cínico se destacando em meio ao caos. Basta! Ricardo gritou, interrompendo a conversa, seu olhar fixo agora na multidão. Ouçam! O que aconteceu naquela noite de incêndio não pode ser esquecido. Lúcia não é a única que tem segredos. A cada palavra dele, as pessoas ao redor pareciam mais intrigadas e Arthur sentiu a tensão no ar. Ele não queria mais separações, mais verdades destroçando vidas. Com a chegada da avó de Sofia, um novo clima se instaurou. Lúcia, você precisa compartilhar sua verdade. Estamos nessa juntos, mas se você não contar, tudo pode se transformar em tragédia, ela disse. A voz recheada de amor e preocupação. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia quando ela finalmente se virou para Sofia, e este movimento parecia estar há muito preso dentro dela. Querida, seu pai não está mais aqui, mas você precisa saber que te amo e que sua vida é preciosa. A verdade é que seu pai, Ricardo e eu, nós tínhamos que nos separar por questões maiores do que nós. Nesse instante, tudo pareceu parar. Arthur olhou para Ricardo, percebendo que, de uma forma tortuosa, todos estavam conectados. Ninguém estava livre das correntes dos passados. Lúcia,
Como você pôde? Ricardo questionou, mas sua voz já não tinha raiva de antes. Agora, havia desespero e um arrependimento que ecoava nas perguntas que pairavam nas sombras. Eu fiz o que achei que era certo. Sua insegurança me levou ao erro, Ricardo. Por isso, eu protegi a Sofia de você. A verdade estava sendo exposta como uma forte chuva em um dia ensolarado. A multidão, agora em um silêncio reaprendido, aguardava. O nó na garganta de Arthur foi aliviado quando viu um resquício de esperança nos olhos de Sofia. Eu só quero saber quem eu sou de verdade, disse Sofia, os olhos brilhando na luz que filtrava do céu. A avó de Sofia fez um movimento. Amor, a verdade pode doer, mas é sempre preferível à mentira. Você é especial, Sofia. Você é a combinação do amor que nunca teve a chance de florescer. O silêncio se instigou novamente, mas agora havia uma suavidade em seus corações. No final, os segredos não destruíram, eles uniram. Lúcia colheu coragem. Sofia, você é a minha luz. E Ricardo, não importa o que aconteceu no passado. Queremos que você faça parte da vida dela. Vamos juntos curar nossa história. Arthur olhou para todos, absorvendo a verdade que estava sendo formada. Ele sentiu um peso se dissipar, e a ventania leve daquele dia trouxe promessas de um recomeço. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. O que mais poderia ser revelado? Algum outro segredo ainda pairava. No ar? E com isso, Arthur se virou para a câmera. Se você chegou até aqui, não deixe a viagem acabar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade. Comente com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações.